Estamos começando mais uma das nossas aulas de Escola Bíblica à Distância. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Desde já, se você puder, por favor, deixe o seu like e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro com jovens e adolescentes da nossa igreja local e todos os demais que quiserem participar, aprender, estudar conosco. Já vimos até aqui a nossa identidade, que nós somos peregrinos e forasteiros, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, que nós somos pedras vivas, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e já percebemos algumas implicações disso para a nossa vida nas nossas primeiras 4 aulas. Há 2 aulas atrás, essa é a terceira, começamos uma nova temática dentro da carta do apóstolo Pedro. Que temática é essa? É a temática do procedimento cristão exemplar. A partir do capítulo 2, versículos 11 em diante. O propósito das nossas aulas é mostrar para você alguns ingredientes, alguns elementos que vão servir para que nós vivamos um cristianismo maiúsculo, contagiante, vibrante, que influencia, que motiva as pessoas e trazem elas para perto de Deus. Como a gente viver uma vida que pode causar tais efeitos, não só para nós mesmos, mas para as pessoas ao nosso redor. Uma vida que dá exemplo e que motiva as pessoas a glorificarem a Deus. Isso é o que nós temos estudado. Nós já vimos, eu quero lembrar você, 2 coisas. A primeira é o temor do Senhor. Pedro vai falar muito disso em praticamente todos os textos sobre esse assunto. O temor de Deus. Olha, vocês têm que se comportar com temor, com temor, com temor. E o temor glorifica a Deus como o único Deus. Porque o temor nasce quando nós temos uma visão exaltada do Deus que é supremo, que é excelso, o Deus que é incomparável. Olhando para esse Deus, naturalmente o impacto é o temor no nosso coração. Vimos na nossa segunda aula, que foi a aula anterior, a respeito da sujeição ou da submissão às instituições humanas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos glorificar a Deus agora como o Criador. Por quê? Porque nós já aprendemos que isso tem a ver com respeitar a ordem criacional, com ver a forma como Deus dispôs todas as coisas na sua criação para que ela funcione bem, enxergar isso e se amoldar, se alinhar, voluntariamente se submeter ao padrão estabelecido por Deus para que dessa forma ele seja glorificado. Então, a sujeição, a submissão, glorifica a Deus como Criador. Essa foi a nossa segunda aula. Essa de hoje, esta é a terceira e última aula sobre essa temática. E o terceiro ingrediente que nós veremos é a chamada prática do bem. Este vídeo trata sobre isso e vai glorificar a Deus como o soberano. Por quê? Porque nós vamos perceber que a prática do bem está sempre vinculado com a vontade de Deus, nos vários textos que nós vamos lendo no dia de hoje, ou no vídeo de hoje, melhor dizendo. Tá certo? Então eu quero começar fazendo a leitura do texto. O texto que eu lerei é 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Acompanhe, por favor. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. É essa expressão que eu quero que você veja. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Além disso, existem alguns outros textos onde essa expressão vai ser encontrada. No capítulo 2, versos 14 e 15, no capítulo 3, versículo 13, no capítulo 3, versículo 17, no capítulo 4, versículo 19. São expressões onde aparece: pratique o bem, praticando o bem, zelosos do que é bom, pratiquem o que é bom. Esse tipo de palavreado, de linguagem, aparece nesses outros textos também. A gente vai ver eles daqui a pouquinho. Então, eu quero começar, em primeiro lugar, lembrando o que Pedro quer dizer. Hoje, como na aula passada, nós vamos fazer 2 movimentos. O primeiro movimento é de definir a linguagem de Pedro e deixar claro para nós o que ele quer dizer com isso. O segundo movimento, aplicar isso na nossa vida cotidiana. Nós vamos fazer essas 2 coisas. Primeiro movimento, então, praticando bem. O que isso quer dizer? Qual é, afinal de contas, o significado? E, bom, a preocupação de Pedro é que os valores da regeneração que aconteceu em nós, que nós vimos nas primeiras aulas, a transformação que ocorreu na nossa vida, no nosso coração, a partir do momento que nós fomos chamados, separados e viemos ao Senhor Jesus Cristo,
A preocupação de Pedro é que os valores dessa nova vida sejam traduzidos para uma vida cotidiana e prática. Pedro não contempla a ideia, não cabe na cabeça de Pedro, a ideia de alguém que diz ter sido convertido, transformado, salvo e permanece vivendo uma vida que não traz nenhum tipo de impacto para as pessoas ao seu redor. Aonde houve a obra de Deus, haverá também transformação, e essa transformação será visível, e essa transformação será visível para o bem. Então essa é a ideia de Pedro aqui. Mais especificamente, mais pontualmente, sendo um pouco mais assim pontual, mais próximo, mais preciso, essa é a palavra que eu estou procurando, mais preciso. Qual é a ideia de Pedro? Pedro quer que nós cumpramos corretamente a nossa responsabilidade enquanto estivermos nesse mundo. As várias responsabilidades que temos, e eu não estou falando aqui de responsabilidade no sentido, talvez, única e exclusivamente dentro da igreja, ou de mandamentos bíblicos, embora isso também, claro, nós devemos cumprir. Mas para Pedro, a ideia aqui são as responsabilidades que têm a ver com os relacionamentos mais variados nossos na vida. Isso tem a ver com cidadania, isso tem a ver com trabalho, isso tem a ver com família. Essa é a ideia de Pedro. Então, em cada um desses elementos, você tem responsabilidades e você deve cumpri-las bem. Isso é praticar o bem para Pedro no contexto dessa carta. Além disso, Pedro está falando sobre produzir benefícios que serão desfrutados pelas pessoas no meio em que você está. Então, essa é a ideia aí. Benefícios que serão visíveis e que serão desfrutáveis. A presença do crente deve ser proveitosa. Você entendeu isso aqui? Copiou? Você está comigo? A sua presença deve abençoar, trazer resultados que são bons para as pessoas. Essa é a ideia do apóstolo Pedro. Perceba que a postura aqui não será de alguém que simplesmente reclama de tudo, de alguém que simplesmente reprova tudo, de alguém que simplesmente tece críticas a tudo, embora eu não esteja falando contra essas coisas, mas nós devemos ir além das críticas e reclamações. Nós devemos ser as pessoas que com a nossa vida trazem efeitos, resultados que são bons. Você deve ser um produtor de benesses. Quando você está presente como filho de Deus, a pobreza de alguém tem que ser suprida com a sua riqueza. Agora veja, não estou falando aqui só de riqueza financeira. Todos nós temos riquezas que podem servir para suprir a pobreza de alguém. No sentido estético, no sentido intelectual, no sentido emocional e assim por diante. Mas essa é a ideia fundamental de Pedro, tá certo? Então, veja bem, ponto número 1, para ficar claro, o que é praticar o bem? É cumprir bem as suas responsabilidades no meio em que você está, mas é cumpri-las de maneira tal que você se torne um produtor de benesses. Uma pessoa que beneficia, que traz proveito para o meio em que você está, para o ambiente em que você está. Tá certo? Então vamos avançar. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre como nós podemos viver assim. Viver na prática do bem. Então eu quero pensar com você em cada versículo em que aparece essa expressão e, de certa maneira, articular as ideias para a gente, pelo menos, aprender de forma um pouquinho mais prática como nós conseguimos viver isso, como nós conseguimos exercer tal ensinamento. Então vem comigo aí, nós vamos continuar agora aprendendo. Em primeiro lugar, praticando o bem na sociedade, praticando o bem na esfera pública. Essa é a primeira ideia de Pedro. Como nós sabemos disso? Porque lá no capítulo 2, versículo 14 e 15, nós temos a seguinte expressão. Vou ler esse texto com você. Vou ler 13 a 15. Sujeitai-vos, isso tem a ver com a submissão que a gente viu na aula passada, a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades enviadas por ele. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pedro está falando de política aqui. E qual é a ideia do apóstolo Pedro, afinal? O que ele quer nos ensinar é que a nossa responsabilidade é viver uma vida obediente.
visando cooperar com o bom andamento da sociedade em todas as suas demandas, sejam elas segurança, saúde, a manutenção dos espaços públicos e assim por diante. Então, para Pedro, o que ele quer, o que ele espera é que o nosso engajamento com a sociedade, nosso envolvimento com a política, a nossa postura enquanto cidadão da nossa cidade, do nosso país, seja uma postura que cumpre as suas responsabilidades cooperando para que a sociedade vá bem. Essa é a ideia do apóstolo Pedro. É isso que ele está querendo deixar claro para a gente. Então você tem que ter em mente, eu devo ser um bom cidadão. Eu devo exercer de maneira consciente tanto os meus direitos como também os meus deveres. Isso tem a ver com tudo. Isso passa, talvez, até mesmo pelo caso de você não jogar um papel de bala na rua, porque você entende que isso, de certa maneira, vai beneficiar, vai prejudicar o espaço público. Então você não o faz. Você lidar com saneamento, você se preocupar com a higiene na porta da sua casa, são maneiras de você, ainda que de forma bem básica, beneficiar a sociedade. Porque nós estamos falando aqui do espaço público. E Pedro está dizendo, nesse espaço, sejam obedientes e cooperem. Façam o bem, cumpram bem a sua responsabilidade. Agora note, tem alguns resultados que Pedro vai dizer para nós aí. Vou apontar para você. Primeiro deles, o enriquecimento da sociedade. Em que sentido? No sentido que eu acabei de dizer. Não que todo mundo vai ficar mais rico, mas que a sociedade vai se tornar um lugar melhor para ser habitada, para ser nosso espaço de convivência. Esse é o ensinamento, tá certo? Além disso, Pedro diz que quando nós agimos assim, nós calamos aqueles que nos acusam por causa da nossa fé. É isso que Pedro vai dizer. Lembra que eles estão no contexto de perseguição. Eu não estou falando disso mais porque nós falamos bastante no nosso na nossa primeira divisão de aulas, quando falamos sobre a identidade. Então, esses são cristãos dentro do Império Romano que muitas vezes, só por causa da sua fé, são ridicularizados, são maltratados, são injustiçados. Mas Pedro diz, se vocês fizerem o bem, as pessoas que acusam vocês não vão ter como sustentar os argumentos delas. Basicamente, façam o bem e o seu comportamento em si vai ser a refutação suficiente para os argumentos contrários à fé cristã. O terceiro resultado é que o risco de retaliação é diminuído. Isso está no capítulo 3, versículo 13. A lógica de Pedro é muito básica. Olha aí, ó. Quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Aí está. O que Pedro está dizendo? O seu risco de sofrer retaliações vai diminuir drasticamente se você fizer a coisa certa. Porque quem vai maltratar alguém que faz o bem? Note que essa é exatamente a proposta que se aplica até os nossos dias. Mesmo as pessoas que são hostis, com certeza pensarão duas vezes antes de prejudicar alguém cuja presença traz benefícios, cuja presença contagia de maneira positiva. Então Pedro vai dizer isso para nós. E finalmente, nós teremos uma consciência tranquila. Olha o versículo 17 do capítulo 3. Se for da vontade de Deus. Veja, vontade de Deus de novo aparecendo aí. É melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O que Pedro quer dizer? Ele quer dizer assim, não é para vocês sofrerem, não é para as pessoas intentarem mal contra vocês. Mas mesmo que intentarem, vocês saberão que não está acontecendo isso por algo que vocês fizeram. Vocês vão poder dormir com a consciência tranquila. Eu quero dizer para você que é jovem, adolescente, seja lá quem for que assiste essa aula, consciência tranquila é um bem muito precioso. E o cristão pode se esforçar por tê-la. Então, mesmo diante das lutas, das acusações, muitas vezes injustas, ele poderá dormir em paz. Por quê? Porque ele saberá, de acordo com o próprio versículo 17, que você está sofrendo, mas por praticar o que é bom. Então você pode ter a consciência tranquila. Se você perceber a continuidade do texto, aqui o apóstolo Pedro vai dar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus morreu de forma injusta. Mas quando ele morreu cumprindo a vontade de Deus. Deus cumpriu e fez algo muito maior, inimaginável, através da morte de Jesus Cristo que aconteceu porque ele foi acusado injustamente. Então Pedro diz, se Deus fez isso e cumpriu sua vontade,
na vida de Cristo, mediante o sofrimento de injustiças, então a mesma coisa pode acontecer conosco, tá certo? Bem, vamos caminhar. A segunda parte desse nosso ponto está falando sobre a prática do bem na comunhão dos santos, no meio da convivência da comunidade cristã. Qual é, então, o segundo ensinamento? Capítulo 3, versículo 11. Versículo 11 diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançar. Eu li esse texto no começo do nosso vídeo. E aqui, meus queridos, o texto está falando sobre o amor fraternal, sobre a vida exemplar cristã e como nós nos comportamos dentro da comunidade da fé. Esse é o assunto de Pedro no versículo 11 do capítulo 3. E aqui ele vai dizer que a nossa responsabilidade é expressar nos relacionamentos cristãos, no caso, dentro da igreja, entre irmãos de fé, nesses relacionamentos nós expressamos as virtudes cristãs. Que virtudes são essas? Compaixão, fraternidade, misericórdia, humildade, longanimidade e assim por diante. Pedro diz, é assim que vocês devem viver no meio do povo de Deus. E aí ele usa esse versículo que nós lemos agora como a confirmação do argumento dele. Sabe qual que é o resultado disso? Pedro vai dizer, é o seguinte, se vocês viverem assim, então vocês vão viver dias felizes. Você percebeu o que o texto diz? O versículo 10 começa assim, quem quer amar a vida e ver dias felizes, pratica o que é bom. Versículo 11. Então, note, o versículo 9 fala que nós vamos receber uma bênção por herança. Lá no capítulo 1, a Bíblia diz que nós temos uma herança incorruptível reservada nos céus. Mas é como se Pedro estivesse dizendo assim, essa herança que espera vocês no céu, não vai ser vivida só quando vocês chegarem no céu. Vocês podem começar a experimentá-la agora. A felicidade de Deus, que vai ser plena na glória eterna, pode ser desfrutada desde já, se vocês praticarem o bem. Então essa é a ideia do apóstolo Pedro aqui. É um adiantamento da experiência da herança que está reservada nos céus. Você pode viver dias felizes desde já. Quem é beneficiado quando pratica o bem? No fim das contas, a própria pessoa que está praticando. Último ponto nosso. Nós devemos praticar o bem mesmo nas horas difíceis. Isso está no versículo 3:17, que nós já lemos, e o 4:19. O 4:19 eu quero ler com você. Fala assim, por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, perceba a vontade de Deus de novo, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Qual é a nossa responsabilidade? Pode ser que, ainda que não haja motivos de forma injusta, o cristão sofra retaliações por causa da sua fé. Mesmo que você está praticando bem, mesmo que você está vivendo uma vida exemplar, pessoas ainda te ataquem. Lembre, Jesus Cristo foi assim, viveu uma vida exemplar como Filho de Deus. Algumas pessoas o admiraram, o ouviram e o seguiram. Outras pessoas, olhando para o mesmo Jesus, quiseram matá-lo. Então perceba que não vai ser diferente conosco. Mesmo fazendo tudo certinho, haverá pessoas que serão contra a nossa postura. Porém, ainda que isso aconteça, Pedro dirá, sofra o dano. Sofra o dano. Pague o preço pela sua fé. Esse é o ensino. Nós devemos reconhecer que, às vezes, isso é vontade de Deus, como foi com Jesus. Isso é vontade de Deus para nós. Então Pedro dirá em várias partes da sua carta, não estranhe, se alegre, suporte e glorifique a Deus com sua vida. Essa é a argumentação de Pedro. Essa é a argumentação de Pedro, melhor dizendo. Mas quais são os resultados? Especialmente no versículo 19 do capítulo 4, a palavra encomendar é usada no contexto bancário. O significado dessa palavra literalmente é depositar para manter a salvo. Então o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo, quando você pratica o bem, você deposita a sua vida nas mãos do Criador. É isso que Pedro diz. Como você deposita a vida nas mãos do Criador? Praticando o bem. Você deixa a sua vida a salvo nas mãos de Deus. É um ato de fé. E é um ato de fé que proporciona para você segurança, descanso e paz. Por isso que nós devemos praticar o bem, mesmo apesar das dificuldades.
Note que o cristianismo não é só uma coisa assim, você pratica o bem quando está tudo bem. Você pratica o bem quando tem todos os motivos para fazer o mal. Quando as pessoas estão fazendo o mal contra você, você responde o mal com o bem. Mesmo que não pareça ter nenhum motivo aparente, mesmo que você não vá levar nenhuma vantagem, ainda assim você permanece. Por quê? Porque você está encomendando a sua alma ao fiel Criador. Por que você pode glorificar a Deus como soberano mesmo assim? Porque a vontade de Deus prevalece mesmo sobre as retaliações dos críticos da fé. E quando você faz isso, lembre-se de Jesus, como nós já mencionamos aqui. Jesus foi aquele que injustamente sofreu acusações e foi à cruz por causa disso. Mas aquela era a vontade de Deus. Jesus antes orou e quando ele orou, ele disse ao Senhor o seguinte: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feito como tu queres. E aqui está o ensinamento para nós. Nós devemos sempre nos lembrar que devemos permanecer firmes, fiéis a Deus, e o Senhor nosso Deus vai cumprir a sua vontade, mesmo através dos nossos sofrimentos, das nossas lutas. Então lembre-se disso e viva uma vida cumprindo bem suas responsabilidades e fazendo da sua presença uma presença abençoadora e proveitosa para as pessoas ao seu redor. A partir da próxima aula, nós vamos falar sobre o último tema dessa carta, que é o sofrimento. Como nós lidamos com isso. Esperamos que você fique conosco, acompanhe as aulas e seja edificado. Antes desse vídeo acabar, te digo mais uma vez, deixa o joinha lá. Curta, por favor. Essa vai ser uma forma de você abençoar a nossa página e o nosso trabalho também. Obrigado por sua atenção e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.